Olá, eu sou Val Pereira e esse é o nosso momento de esperança. Onde encontrar esperança em meio às tempestades? As tempestades, elas podem se apresentar em nossa vida das mais variadas formas. Pode ser uma crise financeira por conta de desemprego. Pode ser uma preocupação com o futuro e as incertezas que nós vivemos neste mundo. A tempestade, ela pode se apresentar à nossa vida em forma de uma enfermidade, em forma de uma doença. Pode ser ainda uma tempestade bem mais severa, quando nós perdemos um ente querido. A tempestade, ela pode se apresentar na nossa vida como uma inquietação e um medo do amanhã, por não saber o que nos aguarda. A tempestade pode estar atingindo a tua vida nesse momento através da Covid e de todas as informações tão tristes e tão negativas que têm chegado até a nossa casa, que têm chegado até o nosso conhecimento. O fato é que nós enfrentamos muitas tempestades, mas o que nós precisamos saber é que mesmo em meio a todas essas tempestades da vida, existe para nós um lugar de segurança. Existe para nós um lugar de tranquilidade. Esse lugar de tranquilidade e essa esperança, ela pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, começando no versículo 22, vai contar uma história de uma dificuldade muito grande enfrentada pelos discípulos. Eles estavam no meio do mar, no meio da madrugada, quando uma tempestade os atingiu. Uma tempestade que, primeiro, não era de se esperar. Eles não estavam esperando por aquela tempestade. Nada indicava que aquela tempestade iria atingi-los. Mas isso aconteceu. E eles estavam só. Jesus não estava presente naquele momento. Na verdade, eles estavam enfrentando aquela tempestade exatamente por obedecer à voz de Jesus e à direção de Jesus. Jesus havia dito a eles a se dirigir para o outro lado da cidade, atravessando pelo mar, enquanto ele iria se retirar por um momento e dedicar-se em oração. O fato é que os discípulos estavam só, no meio daquele mar revolto, no meio da noite, da escuridão, tendo o seu barco sendo sacudido pelas ondas e pelos ventos, imaginando que aquela tempestade poderia ser o fim da vida deles. Assim também são as tempestades que nós enfrentamos. Muitas vezes nós estamos enfrentando cada uma delas em meio à escuridão. Nós não conseguimos enxergar como resolver aquele problema. Quando a tempestade vem, é muito importante que a gente se lembre da pessoa de Jesus Cristo. É muito importante que a gente se lembre que existe para nós sim uma esperança. E a esperança, ela fundamenta-se no fato de que o nosso Deus, ele não nos desampara. E mesmo que por algum momento você possa estar se sentindo só em meio àquela tempestade e você não tem a menor ideia de como resolvê-la ou como ela vai passar, você precisa entender que em meio a todas essas lutas e adversidades, em meio a essa tempestade da sua vida, Jesus é aquele que pode vir ao seu encontro. Quando os discípulos estavam completamente aterrorizados, com medo, temendo pela própria vida, em meio àquela tempestade, Jesus veio até eles andando por sobre as águas. Sim, os discípulos jamais poderiam imaginar que tal coisa pudesse acontecer. Assim como talvez você não consiga imaginar que existe sim da parte de Deus socorro para a sua vida. Existe sim da parte de Deus paz para o teu coração. Existe da parte do teu Criador, sim, cuidado e proteção para a sua vida.
mesmo em meio a essa tempestade que você possa estar vivendo. Não apenas isso, quando os discípulos viram Jesus andar por sobre as águas, não reconhecendo ele de imediato, eles ficaram ainda mais aterrorizados, imaginando que fosse um fantasma. Às vezes, as coisas acontecem assim na nossa vida, e nós ficamos aterrorizados por não saber que Deus permite determinadas circunstâncias acontecerem, mas que no final, Ele sempre virá ao nosso encontro para nos socorrer e nos proteger. Pedro, então, um dos discípulos, diz a Jesus: se és tu, me manda ir ter contigo. E ele então se lança a talvez a maior demonstração de fé que os discípulos pudessem demonstrar. Pedro demonstra e ele vai até Jesus. Mas quando ele começa a caminhar por sobre as águas, quando ele começa a dar alguns passos de fé, por um momento ele tira os olhos de Jesus e ele olha para a tempestade. E aí ele começa a afundar. Algumas vezes é assim que acontece na nossa vida e talvez seja isso que você possa estar vivendo agora. Você acredita no Senhor Deus Todo-Poderoso. Você sabe que Ele tem cuidado da tua vida. Você sabe que nele você pode encontrar descanso e conforto para o teu coração. E você então decide, numa atitude de fé, continuar a sua caminhada. Mas, de tempos em tempos, você tira os seus olhos do Senhor e você novamente coloca Ele na situação. E aí, quando nós olhamos para a situação, nós começamos a submergir, porque ela se apresenta de uma forma muito maior do que nós podemos lidar. Pense na situação que o mundo está vivendo hoje com o Covid, com o coronavírus. Pense no bombardeio de informações que nós recebemos todos os dias. A quantidade de pessoas que têm partido em consequência desse vírus. Talvez pessoas próximas a você. Talvez pessoas que você conheça, que você ame. E isso tem causado ainda mais assombro à sua vida. E o seu coração está atemorizado. O que fazer nessa hora? Parece que mesmo confiando e crendo em Deus, a sua fé está naufragando. Talvez seja esse o momento em que você deva tornar novamente os seus olhos para Jesus e pedir: Senhor, salva-me. Exatamente o que Pedro fez quando ele estava naufragando. Ele tirou os olhos da tempestade, colocou os olhos em Jesus, consciente de que ele estava submergindo em meio àquelas águas revoltas do mar agitado. Ele olha para Jesus e, colocando em Jesus a sua única esperança, ele diz: Senhor, salva-me. E então Jesus estende a mão e socorre Pedro naquele momento de adversidade. E as Escrituras dizem que ambos andam de volta até o barco. E quando eles então chegam no barco, a tempestade, ela se vai, ela se acalma. Note que enquanto eles estavam andando e voltando para o barco, a tempestade ainda continuava. Isso significa que talvez por alguns dias e alguns momentos na sua caminhada, na sua tomada de decisão de pedir o socorro de Jesus, Jesus vai te socorrer, vai te sustentar e vai caminhar contigo mesmo em meio a essa tempestade, mesmo em meio a esse teu temor, mesmo em meio aos seus medos, às suas aflições e às suas incertezas. Jesus vai caminhar contigo. Isso significa que algumas vezes o temor ele não vai ser dissipado imediatamente. Isso não significa que a tempestade ela vai passar imediatamente. Mas significa que o Senhor vai andar ao teu lado, que o Deus Todo-Poderoso vai cuidar de você. E num determinado momento, essa tempestade vai passar. Porque o teu Criador, o Senhor, o teu Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio
do universo. Nada acontece sem que haja de Deus uma permissão. Às vezes é difícil para nós entendermos porque coisas ruins acontecem com pessoas que nós amamos. Por que Deus não interviu em determinadas situações? Tem muitas respostas que nós precisamos simplesmente reconhecer de que o mal, a maldade que existe no mundo hoje é uma consequência do mundo caído em que nós vivemos. E que, infelizmente, nós vamos experimentar algumas dessas dores. Nós vamos experimentar a maior de todas as dores que o ser humano pode enfrentar, que é a perda de um ente querido, muitas vezes. Mas essa perda, ela pode ser momentânea. Ela pode ser uma separação por apenas um pouco de tempo. E então, novamente, nós poderemos desfrutar da companhia daquelas pessoas que nós amamos na eternidade. Essa é uma promessa feita por Jesus em João 14, quando ele vai falar sobre a sua morte. Ele chama os discípulos, ele diz: que o coração de vocês não esteja perturbado sobremaneira. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava dizendo: olha, vocês não entendem o que vai acontecer e vocês vão sofrer com a minha partida. Mas acreditem, existe uma eternidade onde nós vamos desfrutar juntos. E então nada mais irá nos separar. A nossa esperança, ela está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que nos ama, que se importa com a nossa vida. Aquele que nos socorre em meio às tempestades. Se você está experimentando um momento assim adverso na sua vida, a minha pergunta é: onde está a tua esperança? A sua esperança, ela está nos anos por vir? E então, quem sabe, o controle dessa pandemia? Ou a sua esperança está em Cristo Jesus? Se a tua esperança está em Cristo Jesus, eu posso te garantir que Ele pode te dar paz nesse exato momento, mesmo em meio a essas dores, mesmo em meio a todas essas preocupações, mesmo em meio a uma tempestade que você possa estar passando e experimentando. Ele é aquele que pode te dar paz. A paz que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que excede todo o nosso entendimento. Essa paz, ela guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele vai até você nos momentos e nas circunstâncias que você jamais poderia imaginar, como Ele foi até os discípulos andando por sobre as águas. Ele é aquele que estende as mãos para te socorrer quando a sua fé está submergindo, está naufragando. E Ele é aquele que faz coisas impossíveis, como até mesmo controlar toda a natureza e trazer calmaria para a sua vida. Que Deus te abençoe.